Já faz 526 anos da chegada, da invasão, do descobrimento, como queira chamar, dos portugueses aqui no Brasil. E a Carta de Pero Vaz de Caminha detalha todos esses acontecimentos, desde a partida de Lisboa no dia 9 de março de 1500 até a chegada aqui no Brasil, em terras brasileiras, no dia 22 de abril. Então, muita gente ainda pensa que Portugal chegou por acaso aqui em terras brasileiras, né? No entanto, quem realmente sabe da história sabe que Portugal, o Império Português, era um império muito poderoso na época, né? No século XVI. E eles sabiam navegar, sabiam olhar o oceano, sabiam as correntes. Então é claro que eles sabiam que nesse lado do Oceano Atlântico tinha terras. Só faltava eles tomar posse, né? Então os portugueses sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eles estavam indo a caminho da Índia, né? A esquadra de Pedro Álvares Cabral estava indo para a Índia e resolveram então tomar posse aqui dessas terras brasileiras, né? Todo mundo sabe, viu na escola o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo, né, entre os ibéricos, né? O reino de Castela e o reino de Portugal. Espanha e Portugal, vamos falar logo assim. Então esse primeiro contato, né, em 1500 com os indígenas foi até que pacífico, digamos assim. É claro que teve aquela ótica, né, ótica europeia, que chamavam os indígenas de selvagens, né, que não sabiam falar nenhuma língua, quer dizer, né, ninguém entendia a língua que eles falavam, então eram bárbaros. Mas mesmo assim, lá na carta de Pero Vaz de Caminha, ele admira as indígenas, né? Admira o corpo das indígenas, o cabelo, os corpos. Então, esse primeiro contato até que foi pacífico entre os indígenas e os portugueses. Lá na carta mesmo, na missa, porque tiveram duas missas, na segunda missa, os indígenas assistiam quietos, né? Só olhavam lá eles. E na carta mesmo ele diz que eles são muito fáceis de ser convertidos ao cristianismo. E eles dançaram. Quem leu a carta vai saber, né, esses detalhes mínimos nesse primeiro contato com os portugueses, indígenas e portugueses. Então, depois de 526 anos dessa chegada, dessa invasão, desse descobrimento, como queira chamar, essa chegada aí dos portugueses aqui em terras brasileiras, a gente olha para o passado e vê que acho que poderia ser diferente, né? A relação entre os indígenas e os portugueses acho que poderia ser diferente. O Brasil poderia ser diferente. A gente olha o passado e fica imaginando como que poderia ser, como que a nossa sociedade seria se tivesse, por exemplo, feito algo diferente na nossa história, né? Nossa história do Brasil. Inclusive, a história de Portugal também é a história do Brasil. E a história do Brasil é a história de Portugal. Não tem como falar de história de Portugal sem lembrar do Brasil. E com certeza não dá para falar de história do Brasil sem lembrar dos portugueses. E querendo ou não, né, eles chegaram aqui e nós estamos hoje aqui falando português, nossa religião é cristã, tivemos várias influências, né,
dos portugueses. Portanto, eles moldaram, digamos assim, a nossa sociedade. Gostando, você ou não, ninguém pode negar que os portugueses fizeram algo incrível, porque Portugal é desse tamanho. E olha só o tamanho do Brasil. Então, para manter um território tão grande quanto esse, tem que ter muita coragem, tem que ter muita força, muita ousadia. E querendo você ou não, gostando você ou não, já aconteceu, né? Portugal já colonizou o Brasil e estamos aqui agora, né? Temos a nossa própria identidade. Agora vivemos nossa própria história e podemos construir histórias fascinantes também. Eu sei que o momento que o Brasil está passando é um pouco complicado, mas acredito ainda que ainda possamos fazer coisas grandiosas. Mas o fato é que já faz 526 anos da chegada dos portugueses. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Isso foi bom para o Brasil ou não? Será que o Brasil, se fosse colonizado por outra potência, seria diferente? Deixa aqui nos comentários.